Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Otávio Toledo, que é meu nome para quem não sabe, para quem sabe também. O vídeo de agora vai ser uma reação ao José Cobori falando a respeito do tarifaço do Trump, aquelas tarifas de 50% sobre alguns produtos brasileiros que passam a valer oficialmente a partir de hoje, dia 6 de agosto. Antes da gente começar a ver o vídeo, no entanto, eu peço vocês, como sempre, que curtam ele caso gostem dele, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos e deixem seus comentários aqui embaixo. E se quiserem dar uma forcinha aqui para o canal, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão na tela para quem quiser contribuir. Então, sem mais delongas, vamos começar. Quarta-feira, 6 de agosto de 2025. Gravo esse vídeo agora às 1h30 da madrugada e se nada aconteceu até agora que você assiste esse vídeo, que foi ao ar às 8 horas da manhã, entrou em vigor o tarifaço de Donald Trump de 50% sobre o Brasil. O que vai acontecer com a nossa economia? Este é o assunto do vídeo hoje. Bem, pessoal, se o assunto do seu interesse é economia política, finanças, estratégia empresarial e como tudo isso se conecta com filosofia e os rumos da humanidade, considere se inscrever aqui no meu canal. E caso se inscreva, não esqueça de ativar as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Não esqueça de se inscreva no canal dele também, que vale muito a pena. Deixar o like e fazer os seus comentários aqui abaixo. E se julgar o conteúdo importante, compartilhe com seus amigos e parentes. Vamos ao assunto do vídeo de hoje. Bem, como eu disse, gravo esse vídeo às 1h30 da madrugada do dia 6 de agosto de 2025, nesta quarta-feira, e este vídeo foi ao ar agora às 8 horas da manhã. Se nada aconteceu entre esses dois horários, entrou em vigor o tarifaço de 50% dos Estados Unidos sobre o Brasil, aplicado por Donald Trump. Bom, ele teve o seu momento taco, ou seja, Trump sempre arrega, retirando os 700 produtos ali da lista da nossa pauta de exportações para os Estados Unidos, manteve sobre o restante, aço e alumínio já tinha essa sobretaxa de 50%, então vai afetar, no final das contas, desde o seu anúncio até agora que entrou em vigor, apenas 38% ou 36% de tudo que nós exportamos para os Estados Unidos. O que vai acontecer com a economia brasileira? Bem, os impactos macroeconômicos vão ser praticamente irrelevantes, né? Vão ter uma pequena relevância apenas na nossa economia, sob o ponto de vista macroeconômico, até porque vai afetar, segundo o ministro Fernando Haddad, né, o nosso ministro da Fazenda, dos 4%, vai afetar só 4% de tudo que é exportado para os Estados Unidos, e desses 4%, 2% já podem ser redirecionados a outros mercados de outros países, né? E também, sob o ponto de vista da demanda agregada, as exportações só representam 15%. E desses 15%, apenas 12% é representativo ao que nós exportamos para os Estados Unidos. Então, mais um dado é que esse impacto não vai ser tão relevante assim, vai ser praticamente irrelevante sob o ponto de vista da nossa macroeconomia. E é exatamente por isso que falam que o Trump sempre arrega, que ele é um vacilão, para falar a verdade, falar o bom português, porque ele excluiu exatamente 694 produtos dessa tarifa de 50%, e entre eles estão alguns dos mais importantes produtos exportados para o Brasil, do Brasil para os Estados Unidos. Então, esse impacto, como o Cobori falou, não vai ser tão grande quanto poderia ser. Ele vai ser uma coisa muito mais localizada, muito mais marginal do que poderia ter sido, então talvez ele nem venha impactar ao ponto de atrapalhar setores importantes da economia brasileira. Mas isso resta ser visto. A partir de hoje a gente vai ver qual vai ser o impacto real. E os dados do mercado nos mostram isso nessa terça-feira que se encerrou ontem, né? Os dados que o mercado gosta de olhar como bolsa e dólar nos diz que praticamente tudo já estava precificado.
inclusive os dois eventos que também aconteceram, que foi a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, no dia seguinte, nessa terça, né, aquela cena de jardim de infância de políticos ali tentando obstruir o funcionamento das duas casas do Congresso Nacional. É uma cena lamentável, né, que políticos foram eleitos e são, ou seja... Bolsonaro agora está preso. E eu fico como? Eu fico muito triste com uma notícia dessa. São legitimamente eleitos, né, pelo voto popular, se prestem aquele tipo de cena, né, aquele tipo de papelão, até porque a gente está ali para trabalhar para o Brasil. Não por coincidência são os mesmos deputados, né, que quando se divulgou ali o tarifaço do Donald Trump, eles apareceram, inclusive, no próprio Congresso Nacional, com a bandeira, né, de apoio a Donald Trump, uma bandeira Make America Great Again, ou seja, mostrando que eles não sabem muito bem, apesar de se auto-intitularem patriotas, eles não sabem muito bem o significado de patriotismo, ou seja, de amor à pátria, né? Amor à pátria é a gente defender que o Brasil seja soberano. O que é um país soberano? É aquele país em que suas decisões são tomadas pelo povo brasileiro, né? E os representantes do povo brasileiro são aqueles que foram legitimamente eleitos numa democracia funcional como é nossa, num Estado democrático de direito. Ou seja, e realmente, dá para dizer que quem apoia esse negócio que vai ser prejudicial para o Brasil, não tanto quanto poderia ser, mas ainda vai ser prejudicial, não é patriota. Simplesmente não é. Quem apoia as ações do Eduardo Bolsonaro, que foram ações que podem ser interpretadas até como uma espécie de traição à pátria, não é patriota, de jeito nenhum. Então a pessoa não entendeu o que é patriotismo, porque está aí aplaudindo uma decisão que vai prejudicar o próprio país. E então não tem como ser patriota dessa forma. A pessoa ou ela está equivocada ou ela é mau caráter mesmo. Ou seja, nenhuma nação estrangeira pode interferir em assuntos internos do Brasil e em suas instituições. Quem pode interferir nessas instituições, quem pode pressionar, quem pode pedir algum tipo de mudança é o próprio povo brasileiro, né? E isso não tem acontecido. Então, você ser patriota é você defender exatamente isso, né? Defender a soberania da interferência de qualquer país, de qualquer nação estrangeira em assuntos internos do Brasil. Então, os impactos aí que a gente vê pelo mercado foram praticamente irrelevantes, não só a entrada em vigor do tarifaço, como esses dois eventos, né, que eu acabei de citar. A Bolsa, inclusive, ela subiu, né, se não me engano, 0,14%. O dólar teve uma pequena alta nessa terça de 0,13%, ou seja, praticamente estável. Mas na semana a Bolsa está em alta e o dólar está em queda, né, uma queda de 1,3% na semana. Então, praticamente tudo isso já está precificado na nossa economia, não vai acontecer nada de tão catastrófico, apenas localizado, né, nos setores que serão afetados. No caso, o que vai acontecer mais mesmo é que os setores afetados vão ter problemas. Se não conseguirem encontrar outros mercados para poder escoar sua produção. Mas, de modo geral, a economia brasileira não deve ser muito afetada por esse tarifaço, por causa justamente daquele monte de isenções. Como eu falei, são 694 produtos, então a coisa não será catastrófica como algumas pessoas tinham pintado. Mas o Estado brasileiro, o governo brasileiro tem como adotar medidas, né, para reduzir os impactos negativos nesses setores, principalmente sobre o emprego e sobre a população mais vulnerável. Então é isso, mas a gente não está livre, né, das próximas cenas, né, os próximos capítulos dessa novela iniciada aí com a posse de Donald Trump. A gente não sabe se ele vai vir com novas ações ou se ele vai recuar nas que ele já implementou, mas, como eu disse, ele já está aí, agora parece focado no ataque contra a Índia, né, gerando instabilidade com a Rússia, ou seja, ele procurou briga com o mundo inteiro, ele tem várias frentes aí para enfrentar, e o Brasil, como eu disse, uma agenda política, até porque os Estados Unidos têm superávit comercial com o Brasil e não justifica essa guerra tarifária contra o nosso país, né? É apenas uma agenda política tentando enfraquecer a nossa democracia, tentando trazer de volta, né, aqueles políticos alinhados aos Estados Unidos, para que a gente volte, né, a ser um vassalo de uma outra nação, do Império Americano.
Mas como o título do vídeo... Até porque esse império está em franca decadência, então o Trump tem que arrumar briga com o mundo todo para tentar demonstrar força, até para o seu próprio eleitorado, que é um eleitorado bastante beligerante, para dizer o mínimo. Então ele propõe essas tarifas, ele quer fazer intervenções políticas, quer ter ingerência política sobre outros estados soberanos, justamente porque o seu poder está diminuindo, o seu lugar como hegemão global está seriamente ameaçado de desaparecer. Então ele tem que arrumar briga para poder demonstrar força, que é o que esses governos que têm esse viés mais próximo do fascismo costumam fazer. Eles têm que demonstrar força para poder se manter com o mesmo nível de poder que eles tinham antes. Vídeo que eu postei lá, na pós-Donald Trump, né, a era Trump, é o início do fim do Império Americano. Na realidade, o que os Estados Unidos está conseguindo com essa atitude agressiva contra todos os países do mundo, inclusive seus aliados, é acelerar esse declínio e perder essa hegemonia que os Estados Unidos têm sobre todo mundo. É uma boa notícia porque o mundo agora não precisa se curvar à arrogância dos Estados Unidos, não precisa se curvar à coerção dos Estados Unidos, porque existem hoje outras alternativas no mundo e é o que os países estão buscando, né? Essas outras alternativas de se fazer transações comerciais, se fazer transações internacionais pela colaboração econômica e não pela coerção. E é isso que a gente tem que defender. Enquanto nação, nós temos que sair um país soberano e não depender exclusivamente de nenhum outro país, né? Até porque a gente não precisa depender de nenhum outro país, nem mesmo dos Estados Unidos. A gente tem outros parceiros comerciais muito importantes, principalmente a China, que é um país que tem uma demanda por commodities que é sempre muito grande, muito alta. E o Brasil, como é um país principalmente exportador de commodities, não exporta muitos produtos de valor agregado alto, então a gente tem na China um parceiro que pode absorver grande parte das exportações das nossas commodities, dos nossos bens primários, se for necessário, se por acaso o mercado dos Estados Unidos não se tornar atraente o suficiente. A gente precisa fazer os negócios que seja melhor, principalmente para o povo brasileiro. Então, aguardemos aí as cenas dos próximos capítulos, mas por enquanto, esses são os impactos que eu vejo, ou seja, impactos praticamente irrelevantes. Quando eu olho sob o ponto de vista macroeconômico, obviamente vai ter impactos relevantes em alguns setores que foram diretamente afetados. Era esse o recado do vídeo de hoje, mas eu queria deixar um outro recado, uma atitude autoritária, arbitrária da Prefeitura de São Paulo e da Fundação Teatro Municipal, cancelando o local onde seria realizada a Flipei, a Feira Literária Pirata das Editoras Independentes, que começa hoje, quarta-feira, e vai até o dia 10 de agosto, que teria que ser, já estava tudo programado e contratado para ser. Esse assunto aqui já não foge dos propósitos do vídeo de hoje. Mas então, o que vocês acharam da explicação do Cobori a respeito desse tarifaço e do que ele pode representar para o nosso país? Escreva aqui abaixo nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos. E se quiserem dar uma forcinha direta aqui para o canal, vocês podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão aqui embaixo, no canto inferior direito da sua tela. Espero que vocês tenham curtido tanto o vídeo quanto os meus comentários. Espero que vocês gostem do conteúdo do canal de uma forma geral e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal que sai muito em breve. Grande abraço a todos e valeu!